Olá, hoje eu vou falar sobre esses dois livros aqui, ó, No Fundo do Poço e Cidadã de Segunda Classe, de uma das maiores escritoras nigerianas, Buchi Emecheta. Florence Onyebuchi Emecheta, ou Buchi Emecheta, se a gente for brasileirar, né? Não é apenas nigeriana, ela é Igbo, que é um dos três principais grupos étnicos da Nigéria. Os Igbos estão aqui, ó, na Nigéria Oriental, os Hausais estão ao norte e os Yorubanos na Nigéria Ocidental. A Buchi Emecheta, ou Buchi Emecheta, surgiu nos anos 60 no panorama literário internacional. Internacional porque os livros dela foram publicados no Reino Unido primeiro. Depois eles chegaram na Nigéria, né? E ela surgiu no momento em que a literatura nigeriana já tinha ganhado espaço e status entre as editoras europeias. Porque, além dela, a gente teve antes, por exemplo, Chinua Achebe, Wole Soyinka, que inclusive Prêmio Nobel de Literatura em 1984, e a Flora Nuapa. Todos eles já vinham publicando desde os anos 1960. Né? O Chinua Achebe, então, né, que é um dos cânones da literatura do continente africano, já estava publicando, publicou o primeiro livro dele em 1958, 2 anos antes da independência da Nigéria, que é um livro famoso chamado Mundo se Despedaça. Mas a gente vai falar desses dois livros aqui. Eles acompanham duas fases da mesma protagonista, chamada Ada. No Fundo do Poço, aqui, ó, foi lançado em 1972. É o primeiro livro da Emecheta a ser lançado. E O Cidadão de Segunda Classe é de 1975. Mas se a gente puser as histórias em ordem cronológica, o Cidadã vem primeiro e O Fundo do Poço seria uma continuação que foi lançada antes. Né? O Cidadã conta a história de uma mulher, a Ada, que emigra para a Inglaterra na década de 1960, procurando uma vida melhor para ela e para a família. Mas ela vai ser engendrada, e eu acho que engendrada é uma boa palavra, né? Ela vai ficar presa numa espiral de trabalho para sustentar os filhos e o marido, Francis, que passa anos estudando para tentar uma bolsa de estudos numa universidade britânica, né? E não vai conseguir. Para piorar, além dela ser explorada, ela sofre maus tratos do marido, violência doméstica, assédio moral e psicológico dentro de casa. Cidadã fala da infância da Ada, a viagem dela para a Grã-Bretanha, o cotidiano com o marido, o sentimento de deslocamento e de não pertencimento quando você sai do seu país para tentar a sorte num outro lugar. E No Fundo do Poço, que foi lançado antes, avança na história e mostra a Ada fazendo todo tipo de malabarismo enquanto ela cria os filhos, trabalha e ainda encontra tempo para estudar à noite. Ela vai morar num condomínio bancado pela assistência social britânica, que é o reflexo estrutural de como essas pessoas, todas, esses imigrantes, principalmente os vindos do continente africano, se sentem e são tratadas na Inglaterra dos anos 60. São cidadãos de segunda classe que estão vivendo no fundo do poço. Os dois livros podem ser lidos na ordem que a Buchi Emecheta escreveu, né? O Fundo do Poço primeiro e depois O Cidadão de Segunda Classe, ou você pode ler na ordem cronológica da narrativa, que é o que eu recomendo. Primeiro esse, depois esse. E a trajetória da Ada, que é a protagonista dos dois livros, ela se confunde com a trajetória da própria Buchi Emecheta, ou Buchi Emecheta, que a gente já sabe, né? Que a Buchi Emecheta nasceu em 44 e ela teve que brigar com a família para estudar.
já que era praxe, né? Os homens, filhos homens, é que iam para a escola, né? O pai da Butch morreu quando ela tinha 9 anos. E a mãe dela morreu quando ela tinha 11. E aí, por causa disso, com 11 anos, ela foi morar na casa dos parentes, que, como não tinham muito como cuidar dela também, acabaram prometendo ela em casamento para quando ela completasse 16 anos, se formasse no ensino fundamental. E ela se casou com 16 anos, em 1960, mesmo ano em que a Nigéria se tornou independente. E aí, 2 anos depois, em 62, ela já com 18 anos, ela foi morar em Londres com o marido, que era estudante de medicina, que foi para estudar medicina em Londres, e com o primeiro dos 4 filhos que o casal ia ter. E é lá, em Londres, que a Emecheta vai sofrer uma quádrupla exclusão, porque ela vai ser negra, pobre, imigrante e mulher. E as humilhações que ela vai sofrer vêm de todos os lados, a começar pela misoginia, pela violência dentro de casa, e depois a xenofobia e o racismo do lado de fora. Tomar o susto de se enxergar como uma cidadã de segunda classe é o que está presente nos 2 livros. Mas você se engana se você acha que, ou se você ficar com a impressão de que os 2 livros são só histórias de desgraças, porque não são, não. Porque nessa jornada da Adá, que se confunde com a jornada da própria Butch Emecheta, ela é uma jornada de encontros. É de desconfianças também, mas também é de solidariedade, de sobrevivência em comum. Tanto que a própria Butch Emecheta se forma em sociologia em 1972, 10 anos depois que ela emigrou para a Inglaterra. E no mesmo ano, ela vai lançar No Fundo do Poço, que tem um impacto enorme. 3 anos depois, ela escreve o que seria a primeira parte da saga da Adá, o cidadão de segunda classe. Cidadã de segunda classe, né? E depois desses 2, ela ainda vai lançar outros 2 livros que estão traduzidos para o português. Preço de Noiva, que é de 76, e As Alegrias da Maternidade. Todos eles lançados aqui no Brasil pela mesma editora, que é a Dublinense. Mas aí, esses outros livros são outra história. Talvez seja até uma desculpa para a gente fazer outros vídeos no futuro, e aí, se vocês quiserem, é só vocês comentarem aqui embaixo. Tá? Mas acho que o mais importante é a gente encerrar lembrando que a Butch Emecheta começou a escrever inspirada pela primeira escritora mulher do continente africano a ter um romance publicado, que foi uma outra nigeriana, e da etnia Ibo também, chamada Flora Nwapa. Guardem esse nome, que a gente vai fazer um vídeo sobre ela já já. A Flora Nwapa é quem vai puxar uma fila de mulheres escritoras que, além da Butch Emecheta, a própria Flora Nwapa inspirou também, por exemplo, a Chimamanda Adichie, a Ayobami Adebayo, que escreveu Fique Comigo, a Oikan Braithwaite, que escreveu Minha Irmã, Serial Killer, e a Kwaeke Emezi, que escreveu Água Doce. E isso para falar só das escritoras nigerianas que têm livros publicados aqui no Brasil. Tá? Lembrando também, isso é um detalhe importante, que a Kwaeke Emezi se reconhece como pessoa não binária. Então, quando eu uso escritoras nigerianas, é uma licença poética, porque no caso de Akwaeke Emezi, não é certo chamá-la de escritora nigeriana. Né? Para terminar, é sempre bom lembrar que, se você quiser fazer parte do nosso África em Livros, né, clube de leitura para debater só livros, obras escritas por autores e autoras do continente africano, é só você dar uma olhadinha no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Ok? Tchau, tchau.